Senhoras e senhores, a plenária começa hoje com um grande executivo, patrocinador champion do evento. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é diretor, presidente do CETEC Consulting Group, diretor de inovação do Escape 60, é também consultor internacional e Master Black Belt, com mais de 20 anos de experiência em Lean Six Sigma, inovação, gestão empresarial e supply chain. Possui o título de doutor em engenharia de produção pela Escola Politécnica da USP, onde lecionou por 10 anos. Ele vai falar sobre o impacto da transformação digital na excelência operacional Lean. Senhoras e senhores, peço uma calorosa salva de palmas ao executivo Márcio Abraham. Fiquei um ano sabático, aí não fiz uma palestra no ano passado. Eu tenho feito palestras desde o início dos eventos aqui do workshop. E hoje a gente vai falar de um tema, alô, que eu não estou tão acostumado a tratar, que envolve transformação digital. Falar justamente sobre o impacto da transformação digital na excelência operacional. Acreditem que as coisas têm mudado com uma velocidade maior do que nos últimos anos com relação a essas metodologias. Tudo que o Clóvis falou faz sentido. Então, quando a gente fala de integração de Lean Six Sigma, com Agile, com outras metodologias, né, com Lean puro, com toda essa tendência de transformação digital, a gente enxerga muito claramente que cada empresa tem seguido um caminho, mas muita coisa tem caminhado de forma acelerada, com grandes impactos no negócio e com grandes impactos na gestão. Eu queria só fazer um comentário antes de começar a palestra, agradecer mais uma vez o Clóvis, né, pelo convite, pela oportunidade, e dizer que a CETEC celebra esse ano aí 25 anos, então é muito gratificante fazer parte dessa história toda de um quarto de século, certo? Obrigado. Pessoal, vamos lá. Chuvas em São Paulo, buracos, tudo bem? Então, com a grande incidência de chuvas na cidade de São Paulo, a gente tem os buracos. O que aconteceu com os buracos, né? Então, assim, o número de buracos, isso é uma questão estatística, efetivamente diminuiu. Tá? Por quê? Porque 5 se transformaram em 1. Né? Tá certo? Diminuiu a quantidade e aumentou a qualidade do buraco, né? Brincadeiras à parte, eu não estou falando mal da prefeitura, não estou falando mal do Estado. O que a gente fala aqui é o seguinte: as metodologias, de fato, elas tendem a se integrar. Imagina que a gente está falando aqui, tá certo? De uma nuvem de palavras. Essa nuvem de palavras, de alguma forma, apresenta algum tipo de conexão entre elas. E não é só a palavra. É o fundamento, é o conceito, é a essência que envolve cada um desses tópicos aqui mencionados. O Clóvis mostrou um slide justamente ilustrando essa integração, mas cada vez mais isso faz parte do dia a dia das empresas. Então, o que a gente fala? Poxa, a gente tem lá o Lean Six Sigma, o Kaizen, que são ferramentas e metodologias tradicionais que nós tratamos sistematicamente durante os anos aqui. Agora começa com... tem o DMAIC, aí tem Design Thinking, tem inovação, aí tem Agile, Scrum, aí começa toda a questão envolvendo excelência operacional integrado com inteligência artificial, com robôs digitais. Então, a história ela começa a mudar em termos da gestão e da integração de todas essas metodologias. A verdade é que ficou uma maçaroca. Então, é uma dificuldade. As empresas elas não na estrutura tradicional, elas não estão preparadas para fazer essa gestão. Tem empresas aqui que têm área de excelência operacional, tem empresas que têm área de gestão de projetos, tem outras que têm área de inovação, tem outras que têm área de tecnologia, a própria tecnologia de informação, mas como que é essa integração toda? Como é que a coisa se comunica? Não precisa ir longe. Quando a gente faz um projeto de DMAIC, muitas vezes chega na fase improve, que é a fase melhorar. Então, lembrando, né? Pessoal, em alguns casos eu vou só
explicar com um pouquinho de detalhe para quem talvez não tenha conhecimento, porque eventualmente tem um grupo heterogêneo. É a metodologia DMAI, que é a metodologia do Lean Six Sigma, que tem 5 etapas, tá certo? Definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Quando eu estou na fase do melhorar, muitas vezes eu encontro uma solução que envolve tecnologia. E essa solução que envolve tecnologia trava no pipeline do desenvolvimento de TI e tecnologia de informação. Então, você faz um trabalho maravilhoso, estuda causas, não sei o quê, chega lá, agora é hora de melhorar. Vai implementar, trava lá em TI e depende da boa vontade ou depende da priorização de alguém, tá certo? Eu só vejo algumas pessoas fazendo assim, porque é fato. E não é que o pessoal de tecnologia de informação não está preocupado. Tem uma série de demandas e tem que customizar e tem que adequar. Então, isso tudo é difícil. E o pior, em paralelo, o pessoal de TI está comprometido em gerar mudanças nos processos, sem realmente fazer a análise que deveria fazer com relação à melhoria dos processos. Então, você acaba gerando uma série de otimizações, que não são, na verdade, as ideais, e você digitaliza algo que não é ideal. Então, essa dinâmica, ela é complicada, e, de fato, as empresas estão vivendo um dilema. Como é que eu faço, como é que eu garanto que tudo isso será implementado? Eu acho que alguns de vocês devem conhecer esse problema de Monty Hall. Quem não conhece, vai conhecer agora. O que acontece? Existe um programa, Let's Make a Deal, dos anos 70 nos Estados Unidos, que um apresentador chegava, tinha 3 portas, tá certo? Atrás de cada uma das portas tinha alguma coisa escondida. Em uma delas, um carro, e nas outras 2, em cada uma delas, um bode. Certo? Então o desafio é o seguinte: vocês escolhem uma das 3 portas, e eu, como apresentador, abro uma das outras 2 portas. Tá bem? Então, digamos que vocês tenham escolhido a porta da esquerda. Tá bem? Aí eu chego para vocês e falo assim, então assim, das 2 da direita, eu vou até sinalizar para vocês. Aqui tem um bode. Sobraram 2 portas, né? Certo? A pergunta é a seguinte: eu mudo a minha opção original? Mantenho a opção original? Ou é irrelevante? Certo? É um problema relativamente simples, que você, na verdade, pode olhar e falar assim, sobraram 2 portas, tá certo? Uma delas tem um carro, na outra tem um bode. Eu tenho 50% de chance de acertar ou não. Então, se eu vou mudar ou não, acaba não sendo relevante. E aí é que entra o paradoxo. Porque, na verdade, sim faz diferença. Eu vou tentar explicar isso para vocês. A questão é a seguinte: eu tenho 3 situações possíveis, tá certo? Ou o carro está na porta do meio, ou está na porta da direita, ou está na porta da esquerda. Quando eu fiz a escolha, certo? Digamos que eu tenha a primeira opção lá. Eu escolhi a porta da esquerda, e na porta da esquerda tem um bode. Nas outras 2 eu tenho um carro e um bode. Vocês concordam comigo que, sem abrir nenhuma das portas, eu tenho 1/3 de chance de acertar? Sim? Tranquilo. Só que o apresentador, quando ele vai tomar a decisão de abrir a porta que está mostrando o outro bode, tá certo? Nesse caso, ele tem uma informação privilegiada. Ele sabe onde está o carro e onde está o bode. Então ele chega lá, por exemplo, eu escolhi o bode nessa primeira porta, o que vai acontecer? Eu vou abrir a porta da direita, mostrando o bode. No segundo caso, mesma coisa. Eu tinha escolhido ali, eu vou abrir a porta do meio porque tem o bode. No final das contas, eu não mudo a probabilidade original. Eu continuo com 1/3 de probabilidade na primeira escolha e 2/3 na segunda, porque eu não mudei a configuração. Se eu abrisse aleatoriamente, eu sou o apresentador e abro aleatoriamente uma das portas, sim, aí eu poderia falar que tem 50%, mas não. Certamente uma delas eu vou abrir. Gente, vocês podem estar me ouvindo, assimilaram ou não,
Depois vocês vão, né? Quem capturou, capturou. Vocês vão olhar o paradoxo de Monty Hall. Mas uma coisa eu afirmo para vocês. Não é intuitivo, não é óbvio, não é evidente, mas para um robô é a coisa mais básica do mundo. Então o robô não é enganado por percepções, acredito que, eu estou olhando duas, eu acho que é 50%, na verdade, eu não sei o que estava na cabeça do apresentador. Ele aprende. Então, na verdade, ele vai fazer os seus testes e no final das contas, o robô vai entender que sempre vale a pena mudar a primeira opção. Porque se ele mudar a primeira opção, ele vai ter 2/3 de probabilidade de ter sucesso. Existe uma empresa chamada DeepMind, que é uma criação do Google, tá certo? Essa empresa criou um programa chamado AlphaGo. AlphaGo é um programa que joga esse joguinho aqui chamado Go. Um jogo de peças brancas e pretas que você tem que cercar de alguma forma o seu adversário. Existe uma premissa de alguns anos que, para resolver este jogo, ou conseguir jogar num nível adequado dos grandes especialistas, levaria pelo menos mais uma década. E eles criaram o DeepMind. Criaram o AlphaGo. DeepMind desenvolveu um machine learning, tá certo? Com inteligência artificial, para estudar o jogo e aprender a jogar. Bom, fizeram o teste, pegaram o campeão mundial, um coreano, um sul-coreano. E o programinha aqui ganhou de 4-1 desse sul-coreano. Assim, parece algo tão simples, mas é um negócio extraordinário. Eu jogo xadrez. Eu não sei quem é que aqui joga xadrez. Levanta a mão, quem sabe jogar xadrez. É um grupo de nerds, né? O pessoal do Seis Sigma tem que saber. Alguns têm que saber, não é possível. Associado ao AlphaGo, a DeepMind desenvolveu um programa chamado AlphaZero, que é um programa que, prestem atenção, ele aprendeu a jogar xadrez, jogando com ele mesmo, em 4 horas, e a partir daí ele foi desafiar o outro computador, que era o campeão mundial, que já tinha batido o principal jogador do mundo, que é o Magnus Carlsen. Tudo bem? Aprendizado de 4 horas. Depois ele teve um outro aprendizado adicional de mais 3 horas. Jogou 1000 partidas, ganhou 155, perdeu 6. Só para vocês terem uma ideia, xadrez é um jogo que no terceiro lance você tem 60 milhões de possibilidades de configuração. Mais de 60 milhões. No terceiro lance. Tá? Então, primeiro, segundo, terceiro já tem 60 milhões de configurações. Me irrita, porque eu jogo xadrez no computador, assim, no celular, e de repente você faz um lance e ele fala, eu vou te dar um checkmate em 17 lances. Como assim? Isso imediato, não é que, estou pensando, não, é mate em 17, obrigado. Tá certo? Então assim, não tem clemência. A diferença é tão grande, mas tão absurda, mas o incrível não é a capacidade de programar um computador que jogue bem xadrez. O incrível é desenvolver um computador que aprenda o jogo, desenvolva as suas competências num tempo tão curto e consiga ser o melhor jogador de todos os tempos. Isso assusta. Porque a gente está falando de uma velocidade nunca vista. E acreditem em mim, tá certo? Só vai aumentar. Vamos lá. Vocês devem ter visto isso, né? Nós tivemos 2 casos de identificação por reconhecimento facial de pessoas no meio de uma multidão. Então, teve um caso na China, de um cara que estava sendo procurado pela polícia, na China, e encontraram lá, por identificação facial, o cara caminhando no meio da população. Prenderam o fulano.
aqui a gente teve essa pessoa que estava, né? O cara que estava sendo procurado também, fantasiado de mulher, tá certo? E foi encontrado por reconhecimento facial. O que o ser humano não consegue fazer. Não dá. É impossível você pegar. Imagina a gente estar assistindo o jogo do Corinthians e Flamengo, você está vendo lá o pessoal, né, comemorando, aí de repente você identifica assim, opa, peraí, é essa pessoa. Não precisa ir longe, eu estou olhando aqui, todos vocês olhando para lá e para cá, eu só vejo cabeça. Tá certo? É muito difícil de identificar de uma forma rápida. Esses mecanismos também só vão aprimorar e melhorar. Onde eu quero chegar com isso? A questão do Big Data, do crescimento dos dados, que crescem 40%, né, estimado aí ao ano, ou seja, em 2, 3 anos, a gente produz a mesma quantidade de dados que produziu na história inteira. Certo? Ou seja, um negócio assombroso. Só que ainda assim, a gente tem algumas coisas, alguns apegos, né? Existe um produto que eu não me conformo. Isso é antes da CETEC, isso é antes de eu entrar na faculdade. Então, HP12C. É um produto tecnológico, tá certo? Ok? Que foi criado não sei quando, não existia acho que nem malhação, e está aí até hoje, gente. Faz adequação, na verdade a gente tem o mesmo, né, aplicado no celular, tal, com o mesmo jeitão, mas o legal é apertar a teclinha. Tá certo? Aquela pegada da HP12C, tá certo? É um fenômeno isso aqui. Mas o incrível também, sabe o que é? É que nós, com 25 anos, começamos a empresa usando Office. Eu me lembro da primeira palestra que eu fiz pela CETEC, foi usando PowerPoint. Tá? Há 25 anos. Continua, PowerPoint, tá aí. Excel, quem não tem as suas planilhas, tá certo? As suas carinhosas planilhas, né, que vocês utilizam com todo carinho, né? Assim, aquela relação de amor com a planilha. Algumas delas, se perder, já foi, tá certo? Excel, maravilhoso, está aí. Por que vocês acham que o Seis Sigma se desenvolveu tanto no final dos anos 80 e nos anos 90? Qual foi a grande sacada? Porque a estatística não é uma coisa nova, tá certo? Mas o grande boom aconteceu naquele momento. Por quê? Porque, na verdade, aqueles softwares complicados, né, que existiam antes, que eram acadêmicos, passaram a ser amigáveis. Eu consigo fazer um teste de hipóteses, uma análise de variância, ou até, né, uma superfície de resposta, e mudar as informações e os dados no tempo do Enter. Então, ótimo, testei lá, tum, e agora vamos de novo, tum, é isso aí. Antes, não dava para fazer isso aqui. Então, a estatística, com o uso do software, passou a ser uso frequente dentro das empresas. Ou não tão frequente, né? Em alguns casos, nem tanto. Mas o Minitab, o pessoal do Minitab está aí, né? Tem um papel importante nessa história toda. Porque sem o software eu não consigo desenvolver as metodologias. A pergunta... Opa, avançou bem, hein? Vocês decoraram tudo aí? A pergunta é a seguinte: até que ponto eu estarei distante desses mecanismos digitais e de soluções conforme essas programações mirabolantes que se faz? Será que a digitalização ela será amigável, assim como o Excel foi, assim como o Minitab foi? Será que eu vou ter condições de programar um robô? E fazer um robô simples? E que eu consiga evitar de ter dependência da área de tecnologia de informações? Nessa seara e nesse sentido, agora existem as novas plataformas de desenvolvimento de RPAs. Certo?
que são os robôs automatizados, né, para os processos. Gente, acreditem em mim, se vocês têm planilha Excel, vocês terão robôs. Os computadores de vocês serão, né, recheados de robôs. Vocês vão ter os seus robôs de... Certo? Assim, esse é meu amigo. Ele vai estar no dia a dia de vocês. Vão chegar de manhã, vai acionar, ele vai fazer uma série de coisas que hoje vocês fazem. Mais rápido e melhor. Não é isso? Mas eu preciso identificar essas características. Então, está tudo muito no começo ainda. A gente, em virtude disso, fez uma joint venture com uma empresa chamada Practia, que é uma empresa de presença mundial e que é especializada em transformação digital. Então, o que acontece? A Practia é parceira da UiPath. UiPath, assim como Blue Prism, assim como Automation Anywhere, e eu não sei quem de vocês, né, conhece esses nomes, e eu tenho certeza que vocês vão conhecer, né, são plataformas de desenvolvimento dos robôs. Esse pessoal está entrando, não é só no Brasil, no mundo todo. Algumas delas, essa também é uma empresa unicórnio, com investimento do Google, com investimento da Microsoft, para entrar pesado. Porque esses caras vão ser o Office do futuro. É a plataforma dos robôs. Então é quando as coisas começam a se integrar de fato. É aquela história. Hoje a gente vê, porque o cara faz identificação facial, porque cria um robô para jogar com o computador, com inteligência artificial. Nem estou falando ainda de inteligência artificial. Estou falando dos robôs de base. Tem também inteligência artificial. Tá certo? Que vai um passo além. Então imaginem o seguinte, vamos simplificar a história. Imaginem que vocês têm um sistema, um ERP, tudo bem? Um SAP da vida, né? Um TOTS, não importa, vocês têm um sistema. Vocês têm um BI, né? Analytics, vocês têm um Business Intelligence, uma forma de extrair os dados desse sistema e trabalhar esses dados, que aliás é uma metodologia muito usada dentro do próprio Lean Six Sigma e do DMAIC, tá bom? Extrair os dados. O robô vai permitir que vocês extraiam os dados, processem e devolvam para o sistema, sem interação. E a inteligência artificial permite que você extraia os dados, processe, tome decisões e devolva para o sistema. Então não preciso mais de customização, de adequação, de pipeline de desenvolvimento, mas eu preciso de gestão. Tá? Vamos lá. Por isso que é tão essencial a integração entre os processos e automação. Porque se eu começar a automatizar algo ruim, eu vou ter um resultado péssimo. Então, imaginem, vocês conhecem essas cenas, né? A gente tem um robozinho no nosso stand aqui, um pick and place. A coisa mais clássica que existe é aquele robô em forma de braço, tá certo? Pegando um negócio, colocando aqui, de repente ele pega a outra peça, coloca em cima e aí começa, né, a quebrar o movimento e fica toda uma porcaria. E você, o que está acontecendo aqui com esse robô? Imagina um estrago feito por um robô virtual se não é bem trabalhado. Gerando milhões e milhões de informações, até vocês dar conta que alguma coisa não foi bem feita. Tá bem? Vamos lá. Outro fator importante é o seguinte, e isso é essencial. A gente fala tanto de amostragem, tá certo? Porque vamos fazer amostra, tal. Cada vez mais, a capacidade de processamento vai permitir que a gente trabalhe com a população. E mais, com o indivíduo. Imaginem vocês que a gente está falando de uma empresa aérea, tá bom? Essa empresa aérea tem um histórico de cancelamento de voo em cima da hora. O que o pessoal faz? Overbook, não é isso? Então, o pessoal vende mais passagens. Por quê? Porque tem um histórico, tá certo? De valor esperado, uma média de cancelamentos. E nós que somos belts sabemos que quem só trabalha com a média é medíocre, não é isso? Dentro dessa linha de raciocínio, chega lá e fala assim, bom, eu tenho que estimar o valor. Só que vocês concordam comigo que se eu sei que todo esse grupo aqui são os meus clientes do próximo voo, eu tenho condições de analisar cada um de vocês.
Não precisa olhar a média histórica. Por que eu tenho que olhar a média histórica? Se eu posso saber que ela nunca perdeu um voo na história, tá certo? Não tem cancelamento no caso dela. Então, o que acontece? Qual é a chance de cancelar? Para ela, é mínima. Então, eu analiso caso a caso. É uma história completamente diferente, é uma capacidade de processamento completamente diferente, mas para isso eu preciso ter acesso aos dados e ao histórico também. Tá? Vamos lá. Aquilo que eu mencionei. Teremos robôs pessoais. Eles serão nossos amigos e, acima de tudo, serão amigáveis. Certo? Então, é algo fácil de trabalhar, simples, e que a gente tenha condições de programar sem muito mistério. Ah, mas eu sei o que acontece no detalhe do Minitab, quando o cara faz um cálculo lá de análise de variância. Quem estudou, aprendeu, sabe qual é a linha de raciocínio. Mas cá entre nós, depois de algumas vezes de utilizar, você até esquece, tá certo? Você está vendo o resultado. Então, aquilo vira uma caixa com uma entrega. A gente entende a origem, sabe? Mas em algum momento fala assim, pô, isso agora já não é mais relevante, porque eu entendo que existe um processamento e que ele é feito de forma adequada. Opa! Aqui. Indústria 4.0. Vem essa também, né? Certo? Então é o seguinte, olha, eu preciso estar hoje em 2030. Como que eu faço para isso? Sei lá. Tá? Então, as novas indústrias e as novas empresas já têm nascido com uma tecnologia diferente. As empresas que nasceram há alguns anos já têm uma condição diferente e vão ter que correr atrás para compensar esse gap tecnológico que existe com relação à nova empresa. Pessoal, a gente tem sido procurado por muitas empresas, falar assim, eu quero indústria 4.0. E o pessoal trava na primeira pergunta, que é o para quê? Não, porque eu quero, não é por quê, é para quê? Qual é o seu objetivo? As empresas precisam ter clareza, porque eu quero, é muito bacana, né? A gente vê uns negócios, uns filmes espetaculares, com realidade aumentada, não sei o que você pega e faz uma manutenção em tal lugar, e o pessoal utiliza um equipamento de realidade virtual, não sei o quê. A pergunta é, isso é eficaz? Isso vai trazer o resultado que eu quero? Então, existem hoje muitas soluções alternativas dentro desse grande guarda-chuva chamado Indústria 4.0. Inclusive, tudo aquilo que envolve digitalização. Certo? Então, existem lá gêmeos virtuais. Depois vocês vão ter a oportunidade, o Vitor Teles, da Festo, vai fazer uma palestra sobre Indústria 4.0. Vocês vão ter a oportunidade de entender um pouco melhor sobre isso. Mas, assim, aqui existe um universo gigante. E toda vez que a gente faz uma análise, nós temos uma metodologia, um assessment, para poder entender qual o estágio de evolução da empresa, as empresas estão muito longe da condição do Indústria 4.0. E que também não quer dizer muita coisa. A pergunta é, a condição que você tem hoje de configuração da sua indústria, ela é adequada para a sua necessidade? Esse é o ponto essencial. E, na sua visão de crescimento, vai fazer sentido tudo isso? E aí você, de fato, faz uma projeção. Tá? A gente tem no nosso stand aí um robozinho também mostrando, ilustrativo, aí para mostrar como é que funciona essa linha de assessment da Indústria 4.0. Mas um outro ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte. Será que o futuro é só digital? Eu estou trazendo todo o lado digital. Eu chego assim e falo assim, olha, gente, empresas como CompUSA, Circuit City, que são empresas americanas tradicionais, quebraram por causa do e-commerce. Tudo bem? A Amazon foi lá, entrou no mercado e arrebentou com essas empresas. Era o que todo mundo tinha certeza que ia acontecer com a Best Buy. E, surpreendentemente, a Best Buy é uma empresa que tem apresentado resultados expressivos.
que eles fizeram? E aí entra todo um lado de inovação que não necessariamente tem a ver com inovação tecnológica ou digital. Eles mudaram o modelo de negócios. O que eles fizeram? Eu tenho loja espalhada pelo país inteiro, Estados Unidos. Deve ter algum valor essa loja, né? Tá certo? Eles mudaram o foco do cliente. O que eles fizeram? Negociaram os espaços da loja com os grandes fabricantes. Então a Samsung, a Apple, chegaram lá e falaram assim, eu quero o meu espaço dentro da sua loja. Eles transformaram uma loja tradicional num showroom. E também mudaram a abordagem que eles tinham no site, porque antes era tudo... O que o pessoal fazia? Ia lá na loja, olhava o produto, certo? Via o preço, voltava para casa, pesquisava a melhor condição e comprava. Então, aí fica difícil de concorrer, né? Então, se você não muda o foco, e muda a estratégia, inova na abordagem, você não sobrevive. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, nem sempre a solução, ela é tecnológica. Atenção! Eu posso ter mudança de estratégia com alguns insights, ideias brilhantes aqui. Eles chamaram essa estratégia, começou em 2013, chamada Renew Blue. E agora que essa estratégia, de fato, começou a se mostrar mais eficaz. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui, ele é similar ao resultado das ações da Best Buy. É um negócio assim, fala assim, pô, ia morrer a empresa, já está morta. Só que não. Por quê? Porque a estratégia ainda funciona, né? Vamos lá. Isso tem a ver o quê? Com a experiência do cliente. Então, é aquela coisa do customer experience. Isso vai continuar, é essencial, e muitas vezes a visão de customer experience está relacionada com digitalização, nem sempre. Se vocês forem numa loja do McDonald's hoje, vocês vão, né, poder fazer pedidos sem falar com caixa, tá certo? Tem lá os monitores, você vai lá, acessa, pede e tal, e acabou, já está chegando o produto. Amazon, não é isso? Que o pessoal tem falado tanto, você chega, porque você tem o e-commerce e agora a loja física. Você chega, não precisa nem pagar, você já tem identificação, sai da loja, tá, acabou, foi embora. E você tem, por exemplo, lojas como a Nike, que você tem condições hoje de fazer o seu próprio tênis. Você customiza o seu tênis. Então, tudo isso relacionado com varejo, voltado para a experiência do cliente. Tudo bem? Então, experiência também é algo essencial. Vocês já devem ter visto isso aqui, né? Alguém já foi nesse jantar no céu aí? Não? Ninguém? Então, do lado da Ponte Estaiada, é na frente da CETEC, na verdade, assim, a gente, à noite, consegue ver o guindaste subindo, assim, é caro, né? Certo? É bem caro. Mas é uma ideia bem interessante que veio de fora, foi trazida aqui. O pessoal vai lá, janta lá em cima, se diverte e tal, porque é experiência. Certo? Então, assim, quanto que vale uma experiência? E a experiência nem sempre ela é, de novo, tecnológica ou digital. Nesse caso, tem um quê de tecnologia, mas não precisaria ser. Nós temos no nosso histórico, e acho que vale a pena mencionar aqui, é o seguinte, a gente teve uma empresa que foi incubada na CETEC, chamada Games for Business, empresa fazendo jogos empresariais, empresa bacana. A gente fez jogo para um monte de gente aí, para a DHL, fez para o Banco Mundial, fez para a Volkswagen, fez para Ford, Volkswagen, um monte de gente. No final das Coca-Cola, no final das contas, essa empresa se mostrou um case muito legal, mas muito bacana mesmo, de fracasso. Certo? Então, assim, era uma empresa bacaninha. Inclusive, a gente chegou a ser patrocinador aqui, hein, Clóvis? Né? Tinha lá Games for Business, bacana, todo mundo curtia, só não dava dinheiro. Né? E aí, de alguma maneira, ela serviu como ensinamento e plataforma para o desenvolvimento de uma outra empresa, que hoje eu sou diretor também, que é o Escape 60. Então, assim, o Escape 60 nasceu dentro da CETEC, com um projeto que era voltado para jogos empresariais, e acabou sendo
com uma visão de fracasso, uma plataforma para uma empresa que hoje tem 15 unidades, já tem no México, tem no Chile. E todo esse lado de gamificação, ele também está relacionado com a forma como você transmite o conhecimento. Então, tanto isso é verdade que todos os exemplos essenciais de inteligência artificial começaram com jogos. Tá certo? Eu nunca testei para ver se uma inteligência artificial conseguiria sair de uma sala de skate. Tá certo? Poderia ser um teste interessante, mas nunca fizemos esse teste. Agora, o interessante é o seguinte, você entra numa sala, né, que você tem o desafio de sair em 60 minutos, uma série de enigmas, sem telefone celular, sem acesso ao mundo, você está desplugado, total. Então, é a experiência pela experiência, fora do digital. E o curioso aqui é o seguinte, olha que coisa interessante. Onde nasceram os escape games? No computador. Foram levados do computador para o mundo físico. Depois, hoje, existem as evoluções, inclusive a gente tem jogos também assim, que envolvem, né, realidade virtual, realidade aumentada. Então, assim, é um ciclo. As coisas elas envolvem aí uma evolução que está focada sistematicamente, e isso sempre, no cliente. Certo? Então, tudo aquilo que envolve aí a lógica de design thinking, né, de inovação, tem que estar focada no cliente. Com base nisso que eu falei, vocês têm medo do futuro? Não. Alguns fizeram assim, outros falaram não. É no mínimo intrigante, né? Vocês já viram? Alguém já leu esse livro aqui? Né? Pulou, né? Obrigado. Alguém já leu esse livro, o Homo Deus, do Yuval Harari? Primeiro começou com o Sapiens, tá certo? Depois foi o Homo Deus. E aí ele fez aí o último livro que foi 21 lições para o século 21. Esse cara fez uma análise histórica do mundo, explicando por que o mundo diminuiu o problema de fome, diminuíram as guerras, diminuiu o problema de saúde, e a expectativa de vida é cada vez maior, e se fala inclusive de uma longevidade muito, muito maior daquela que a gente tem hoje, muito mais que 100 anos, e não sei o que e tal. Bom, e aí, dentro dessa lição das 21 lições, existem os desafios tecnológicos. Então, o primeiro ponto é o seguinte: quando você crescer, já crescemos, mas tudo bem, né? A gente fala, as próximas gerações talvez não tenham emprego. O conceito vai mudar. Eu vou falar sobre isso. Bom, a gente vai ser vigiado sistematicamente pelos dados, e quem terá o poder será o dono dos dados. Certo? Futuro das profissões. Gente, assim, aqui é um negócio curioso, porque tem vários tópicos a se discutir nesse sentido. Tem muitas críticas com relação mas com a digitalização, tá certo? A medicina vai mudar, vai acabar o curso de direito, vai acabar o curso de não sei o que lá. Então, isso vai trazer grandes mudanças. Depois eu quero falar das nossas profissões. Eu quero entender o impacto dessa história toda nas nossas profissões. Ok? Vamos começar por aqui. A gente tem lá o caso da LawGeek. O que é a LawGeek? Assim como outras inteligências artificiais que eu mencionei, foi um desafio feito a 20 advogados para estudar, né, NDAs, aqueles, né, processos lá os contratos de confidencialidade. E tinha lá a referência, tudo bem? Então, em média, os 20 bons advogados, tá certo? Conseguiram um grau de acuracidade de 85%. E a LawGeek conseguiu algo em torno de 94%, 95%. Só que o detalhe é o seguinte, eles levaram em média 92 minutos para fazer o estudo. E o LawGeek levou 23 segundos. Ok? Apenas mais rápido e melhor. Primeiro, vai melhorar.
Eu joguei contra um dos primeiros computadores de xadrez, não sei o que existiam, tal, não sei o que, ganhava fácil. Não ganho mais. Isso vai gerar impacto. Agora, isso elimina a profissão? Gente, eu estava assistindo Globo News, tudo bem? Nem vou passar o filme para vocês, mas eu vou mostrar o resultado aqui. Mapa do ensino superior, cursos que podem ser extintos até 2030 ou reformulados. E aí eu falei assim, eu quero ver quem vai se ferrar. Tá certo? Agora eu quero saber. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Psicologia. Que vai ter o quê? Psicologia digital? Qual é essa substituição da tecnologia? Tudo bem, acho que tem as suas adequações, a mudança e tal, tá certo? Mas psicologia, né? Fisioterapia, robótica, o que vai ser? Né? Claro, a gente sabe que existe aí a tendência de o homem, né, de alguma forma, ter opções biônicas. Então, para que eu vou fazer fisioterapia se eu vou substituir o braço inteiro? Então, acabou, não preciso de fisioterapia. Certo? Agora, a 10ª é a minha profissão. Eu sou engenheiro de produção, fiz mestrado, fiz doutorado, dei aula 10 anos de engenharia de produção, eu sou o verdadeiro engenheiro de produção. O pessoal tirava sarro, falava assim, engenheiro de produção é que nem pinguim, anda mal, nada mal, né? Voa mal, mas está sempre bem vestido. Não é o meu caso, hoje estou de terno. Gente, demais aí. Engenharia de produção, aí eu fiquei revoltado. Aí bateu forte. E quando a gente faz a reflexão, acreditem, tudo o que a gente fala aqui, Lean Six Sigma, Agile, Scrum, Kaizen, todas as metodologias são metodologias com fundamentos na engenharia de produção. Ou na administração. A gente está falando de gestão. Eu não posso ignorar a gestão, não dá. Então eu quero acreditar que tudo isso é balela. Por isso que eu comecei criticando aqueles que eu acho que, enfermagem, pô, né? Tá certo? Imagina enfermeira robô, não dá. É complicado isso aí. Mas a gente precisa de adequação. Tá certo? Então a minha provocação para vocês é a seguinte. Lean Six Sigma é uma metodologia, que na verdade o Six Sigma dos anos 90, tudo bem? Começou, na verdade, no final dos anos 80 com a Motorola, depois expandiu com a GE, mas né, tem o seu tempo. O Lean com a Toyota, a máquina que mudou o mundo, tal. Lean foi emprestado para a área de tecnologia, voltou, e aí virou o Agile, que agora está voltando para a empresa, manifesto ágil, não sei o quê. Bom, a dinâmica vai mudar. Então, tudo isso que a gente está falando é o seguinte, nós precisamos de belts digitais. A gente precisa de belt de inovação. Não adianta só a gente ter o conhecimento da estatística, do processo, a gente precisa ter a interação com tudo aquilo que vai gerar um impacto lá na frente. E acreditem, é grande e é rápido. Tá? Eu há muito tempo não via isso. Tá? Quando a gente visita as empresas, a gente percebe nitidamente a mudança de discurso. Muito tempo que eu não vi essa mudança. Muito. E nós somos que nem taxista, tá certo? Consultor está sempre, como é que está o clima? Aí você visita várias empresas, você tem uma noção de como está o mercado. Pessoal, se fala demais. E cada vez o pessoal está mais perdido. Porque não sabe qual é o caminho para essa história toda. Nós temos essa responsabilidade. Então, eu não sei se vai ser engenharia de produção, se a gente vai ser black belt, master black belt, eu não sei o termo, não importa. O que importa é o seguinte, nós temos a responsabilidade de entender essa gestão. E a gente traz alguns desafios. Nós temos que estruturar esse negócio, porque ele está desestruturado. Nós temos que garantir uma implementação sólida, sustentável, com resultado a longo prazo e conforme o Clóvis disse, retorno do investimento, certo?
Nós temos que capacitar a gente, só que a capacitação também vai mudar. A maneira de formar, treinar, vai mudar. Certo? Vai ter que integrar aqueles buracos que eu falei que estavam esparsos, que vão formar um buraco só. É um grande desafio. Como eu integro transformação digital com excelência operacional? Gente, desculpa, não dá para caminhar longe, tem que caminhar próximo. E, por fim, e não menos importante, garantir a segurança disso tudo. Tá certo? Porque preocupa. Se a gente começar a fazer mudanças expressivas sem ter o entendimento claro da gestão, então o que acontece? Eu começo a colocar band-aid, né? Certo? Acho uma soluçãozinha aqui, outra ali, outra lá, daqui a pouco o negócio está desconfigurado. Então, é fundamental ter gestão. Gente, nós estamos num momento divertido. Como vai ser o futuro? Eu diria para vocês, preparem-se, porque a dinâmica mudou. Nem vai mudar, já mudou. Tá? E a mudança é forte. Então, aquela coisa, mas eu fiz Master Black Belt em 2000. Parabéns. Certo? Isso vai servir de base para muita coisa. Mas pode repensar, porque a abordagem vai mudar. Tá bom? Pessoal, são só algumas reflexões. Eu queria agradecer muito a atenção de todos vocês. Mais uma vez agradecer o convite. E a gente está à disposição de vocês, o nosso stand lá no cantinho, na frente do café, para qualquer troca de ideias e bater um papo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado.